Até quando vai durar e como será o fim da guerra entre Israel e o grupo terrorista do Hamas? Este conflito vem chamando a atenção da comunidade internacional, ocupando espaços na imprensa especialista, redes sociais, gabinetes governamentais, enfim, em todos os segmentos sociais dos continentes do mundo. Sabemos que este conflito dista desde os tempos, talvez 2000 anos antes de Cristo, quando Abraão e Sara, sua mulher, que não esperaram o tempo de Deus, quiseram dar ajudinha ao Senhor Deus, onde Abraão teve relações com a escrava egípcia de nome Agar, e tiveram um filho de nome Ismael. Conforme promessa do Senhor Deus, Ismael se constituiu uma grande nação, povo este que seria o maior inimigo do povo do Senhor através dos tempos. Aquele povo era denominado de filisteus, que sempre empreendia guerra contra a nação escolhida por Deus para ser seu povo, que depois, algum tempo, recebeu o nome de Israel. No meio deste povo filisteu surgiu o gigante Golias, que desafiava ao povo de Deus, o qual foi vencido por Davi com uma pedrada desferida por uma funda, uma pequena arma, atiradeira de pedras, uma de cada vez. Após esses pequenos embates, com o tempo se tornaram em conflitos localizados e depois guerras sucessivas que perduram até os dias de hoje. Nos tempos bíblicos, quando o Senhor sempre queria transmitir uma mensagem para o seu povo, fazia aparições, seja através de anjos e até pessoalmente, e principalmente usava os seus profetas escolhidos. Na Bíblia é citado o nome de um desses profetas que pouco ouvimos falar nele, porque faz parte da classe de profetas menores, mas não tanto pouco importante. Este profeta, de nome Sofonias, cujo nome significa etíope, isto é, negro, filho de estrangeiro, mas ele mesmo era judeu, que profetizou durante o reinado de Josias, entre 640 e 609 a.C. Esse profeta escreveu em seu livro, no capítulo 2, do versículo 4 ao 7, dizendo que: pois Gaza será desamparada e Asquelon assolada, Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom desraigada. Observe nos mapas acima que Asquelon, Asdod e Ecrom são cidades importantes da faixa de Gaza. Continuando, ele cita o profeta Sofonias, os quereteus, que são os habitantes da borda do mar ao sul da faixa de Gaza, será destruída e não ficará um habitante sequer. E ele completa que se deitarão nas casas de Asquelon, ou seja, serão mortos e ficam com os corpos a céu aberto. Para entendermos mais este conflito, devemos saber que a faixa de Gaza é uma pequena faixa de terra com área territorial de 365 quilômetros quadrados, com 41 quilômetros de extensão e 12 quilômetros de largura. Portanto, 10 vezes menor do que o município de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso, que tem uma área de 3.538 quilômetros quadrados. E tem uma população de 2.040.000 habitantes, conforme censo de 2020, e que também falam o idioma árabe. Não tem governo específico, mas tem uma autoridade nacional indicada pelo povo. Não sabemos como se processa a eleição dessa autoridade nacional. É como se fosse um país, mas não é reconhecido pela comunidade internacional. Inclusive não tem corpo diplomático em nenhum país do mundo. Porém, é representada internacionalmente pela Organização para a Libertação da Palestina. Porém, localmente é dominada pelo grupo extremista Hamas. Os palestinos são oriundos do povo filisteus, que sempre fez guerras contra Israel. E onde entra o Hamas nessa história? O Hamas é uma organização nacionalista que surgiu na Palestina na década de 1980 e tem como foco a luta contra Israel.
Essa organização possui um braço armado, mas também atua politicamente, possuindo grande parte das cadeiras do Legislativo palestino desde o ano de 2006. Além de realizar trabalhos sociais, mas a sua atuação fora do plano político sempre armam grandes golpes de terror contra tudo que tem a denominação de semita. E os semitas têm origem no filho primogênito de Noé, que fora abençoado por Deus na saída da arca após o dilúvio. E por seu comportamento radical de agir, o Hamas é uma comunidade internacional não reconhecida pelo resto do mundo. E a faixa de Gaza, uma pequena nação, e consideram que o Hamas é uma organização terrorista. De acordo com essa citação do profeta Sofonias, que essas importantes cidades da faixa de Gaza serão todas elas destruídas. Primeiro, Sofonias profetizou que Gaza será desamparada. Embora outras poderosas nações entrem no conflito, nenhuma delas não visa a preservação da integridade do território da faixa de Gaza. Este profeta escreveu em seu livro, no capítulo 2, do versículo 4 ao 7, dizendo que Asquelon será assolada, Asdade será expelida, Ecrom desraigada. São as cidades mais importantes da faixa de Gaza. Continuando, ele cita que os quereteus, que são os habitantes da borda do mar, ao sul da faixa de Gaza, não ficará um habitante sequer. E completa que se deitarão nas casas de Asquelon, ou seja, serão mortos e ficam com corpos a céu aberto. Este será o fim da guerra de Israel, não contra os palestinos que vivem na faixa de Gaza, mas contra o grupo terrorista do Hamas. Após a rendição do Hamas, certamente o Estado de Israel já estará em conflito com outras nações interessadas na dizimação do povo judeu, que certamente suscitará em outras guerras que estão profetizadas na Bíblia, tais como Gog e Magog, Armagedon e, por fim, a guerra do fim do mundo.